Oh, glória! Santo, tu és santo. Oh, tu és santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo tu és. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia! Glória a Deus! Shalom a todos, amados, preciosos. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa. Aliás, eu que estou chegando, né? Nós já estávamos na sala do trono, perdido em adoração. Oh, meu Deus! Que bênção! Que glória! E saber que esta preciosidade, desta presença tão gloriosa, está invadindo as nossas casas, está entrando na nossa casa. Somente quem conhece o mundo espiritual e sabe o que significa o louvor e a adoração e a palavra de Deus entrando dentro de uma casa, a guerra espiritual que isto causa, o impacto no mundo espiritual que isso provoca. E eu declaro e creio profundamente que nem eu e nem a minha casa nunca mais seremos os mesmos. Oh, amados, se nós, por um momento, eu acho que vocês já compreendem isso, eu tenho certeza que vocês compreendem isso, o impacto espiritual que é estes louvores entrando dentro da sua casa, esta palavra entrando dentro da sua casa, esta presença entrando dentro da sua casa. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A presença de Deus é atraída pela adoração. A adoração atrai a atmosfera do céu. A palavra de Deus semeada numa atmosfera de adoração, ela produz imediatamente. A adoração rega o território. A adoração prepara o ambiente para que a palavra seja pregada. A adoração faz com que as cadeias sejam quebradas, os grilhões sejam rompidos. Aquilo que estava impedindo o fluir de Deus seja destruído. Por isso eu quero te desafiar a compartilhar esta palavra com o maior número de pessoas possíveis. Faça isso. Compartilhe, chame outras pessoas, ligue para alguém, mande uma mensagem, diga, assista, porque hoje o negócio vai ser pesado. Então, hoje nós vamos entrar na quinta trombeta. Estamos no capítulo 9 de Apocalipse e hoje nós vamos falar pelo tema da pregação que está aparecendo aí. Você já viu que a coisa hoje é séria, né? Nós iremos entrar em questões muito fortes, muito sérias, questões tremendas, e talvez você vá ter tanta compreensão de coisas que você nunca teve este nível de compreensão. Mas eu quero que você compartilhe, que você chame outras pessoas, que você convide outras pessoas, linke outras pessoas, porque eu tenho certeza que esta é uma palavra que vai abençoar muitas vidas, porque vamos falar da quinta trombeta. Vamos falar da quinta trombeta. Eu estou compartilhando aqui nos grupos, eu estou compartilhando aqui para todo mundo, enviando para todo mundo, e eu quero te desafiar a fazer a mesma coisa. Envia para o maior número de pessoas possível esta mensagem, e eu tenho certeza que elas irão te agradecer por você ter se lembrado dela para enviar para ela este alimento da palavra do Senhor. Amém? Tendo feito isso, tendo posto isso, vamos à palavra de Deus, vamos orar, vamos pedir a Deus que venha sobre nós,
Que o Espírito Santo do Senhor nos encha de sabedoria, nos dê espírito de revelação, nos dê entendimento, para que nós possamos absorver aquilo que o Espírito Santo quer nos falar nesta noite. Pai, nós estamos na Tua presença. A Tua presença é o lugar mais seguro de todo o universo. Nós estamos envolvidos em uma nuvem de adoração. É esta adoração que atrai a Tua glória do céu para a terra, que faz o céu descer, que chama o teu reino, que chama o teu poder, que chama a tua glória para o lugar onde nós nos encontramos. E nesta hora, Pai, envolvidos nesta nuvem de adoração, nós declaramos sobre cada um de nós a proteção do sangue de Jesus Cristo. Nós declaramos sobre a atmosfera de cada casa, aqui da minha casa e de cada casa que está recebendo esta palavra nesta hora, que todo princípio e toda potestade seja agora amarrado, atado o seu poder e a sua força, impossibilitado de agir em nome de Jesus. Todo espírito de distração, toda seta maligna, todo investimento do inferno para roubar a porção da tua palavra no coração do teu povo, nós manietamos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos que sobre nós está o sangue da nova aliança, sobre nós está o nome de Jesus de Nazaré, Yeshua Hamashia, que na cruz do Calvário despojou principados e potestades e os expôs publicamente ao ridículo, triunfando deles na cruz. Nós chamamos a vitória do Calvário, nós chamamos o poder do Calvário como proteção, como cobertura sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre os nossos negócios, sobre a nossa vida financeira, sobre nossa saúde e tudo aquilo que nos diz respeito. Nós declaramos a proteção do sangue da nova aliança. Estamos guardados e protegidos na aljava do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo ministério dos teus anjos que estão espalhados nos quatro cantos desta terra, guardando o teu povo, guardando a tua igreja, protegendo-a de todo mal, frustrando os planos e os propósitos de Satanás, destruindo suas armadilhas malditas e trazendo liberação para que a tua palavra alcance os corações e transforme vidas e posicione a tua igreja. Nós te agradecemos por este ministério tremendo dos teus anjos, damos-te graças por eles, espíritos ministradores a serviço dos herdeiros da salvação. Nós te louvamos por este ministério. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor e a adoração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Louvado seja Deus. Glórias ao nome santo do nosso Deus. Are you ready? Are you ready? Vamos lá, está pronto? Você está pronto para receber a porção do ensino da palavra desta noite? Uma feijoada? Pois bem, vamos lá. Olha o tema desta mensagem, o exército do inferno. Já viram que o negócio é? Então senta aí, não sai, não se distrai, porque nós temos muito para estudar hoje acerca deste capítulo 9. Como nós falamos, as últimas trombetas trazem juízo mais severo que atingem os homens diretamente. As trombetas que foram tocadas até agora, elas atingem o mar, os astros, a criação, mas agora nós vamos entrar numa parte mais direta contra o homem. Direta, atingindo o homem em todas, ninguém escapa, a não ser... Chegaremos lá. Vamos fazer a leitura do texto, capítulo 9. Iremos hoje meditar do versículo 1 até o versículo 12, a primeira sentença, e iremos fazer a leitura e depois ressaltar alguns pontos que precisam ser compreendidos. Apocalipse capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra.
Foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças haviam como umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas e aguilhões semelhante às dos escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai. Depois disso, vem ainda 2 ais. Uau! Uau! Como eu falei para vocês, as 3 últimas trombetas, elas trazem mais severos juízos que atingem todos os homens. Agora, atinge diretamente os homens. Primeira coisa que nós vamos ressaltar, o rei do exército infernal. No versículo 1 e no versículo 11, diz assim: o 5º anjo, versículo 1, tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. No versículo 11 diz, deste rei, tinham sobre si como um rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Primeira coisa que o texto vai ressaltar, ele é uma estrela caída do céu. Quem é este ser? Quem é este ser? Uma estrela caída do céu. E é interessante que no livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 7, Deus, a Bíblia vai descrever os anjos como sendo estrelas. A Bíblia chama os anjos de estrelas. Quando as estrelas da alva, diz Jó 38:7, cantavam ao Senhor e os filhos de Deus, falando acerca dos anjos como sendo estrela. Em Isaías capítulo 14, vamos lá. Isaías capítulo 14, para que nós possamos entender, deixa a sua Bíblia aberta em Apocalipse e vamos para Isaías. Isaías capítulo 14, no versículo 12, olha o que é que diz a palavra. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançados por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías vai falar dessa estrela, chamando esse anjo caído, referindo-se a ele de estrela da alva, estrela da manhã. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Lucas capítulo 10, versículo 18, diz assim, disse-lhe Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Vamos primeiro localizar essa estrela, certo? A estrela que João viu era uma estrela caída e não caindo. Ele não vê uma estrela caindo do céu, mas ele vê uma estrela caída do céu. Ele já estava caído. Essa estrela, que é um anjo, que é um ser espiritual, que é quem comanda este exército, é uma estrela caída do céu. Quem é essa estrela? Lúcifer. Lúcifer é essa estrela, certo? Jesus disse que viu ele caindo do céu. Lúcifer, que era um querubim da guarda, um ser de altíssima hierarquia no céu, mas que se rebela contra Deus. Acredita-se que era o líder da adoração no céu. Em uma versão da palavra do Senhor, diz que nele foram feitos os instrumentos musicais. Lúcifer era um ser de uma beleza
impressionante. A Bíblia o chama de aferidor da perfeição. Se alguém olhasse para Yahvé e dissesse o que é algo perfeito, Deus diria: olhe para Lúcifer. Nele foram feitos os instrumentos musicais. O corpo de Lúcifer era composto de instrumentos musicais. Ele não tinha instrumentos, ele era uma orquestra ambulante. Dele saía sons, dele saía a adoração. Ele era chamado estrela da alva, estrela da manhã, caminhava entre as pedras afogueadas do céu, até que se encontrou iniquidade no seu coração. Qual foi o problema de Lúcifer? Ele intentou ser, ele quis ser o que Deus nunca planejou que ele fora. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. O maior alvo de Lúcifer foi ter para ele a semelhança de Deus. Pois mesmo sendo este ser de uma perfeição tão grande, ele não carregava nele a imagem e a semelhança de Deus. E ele diz: eu subirei em um alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ter para si aquilo que Deus nunca planejou que ele fosse. Esse foi o princípio da rebelião nasce no coração de Lúcifer. Certo? E há uma guerra no céu, ele é lançado do céu ao segundo céu como uma estrela que cai. É desse ser que está falando Apocalipse capítulo 9. É este ser que comanda este exército do capítulo 9 da quinta trombeta. Este é o ser que está no comando deste exército. Agora veja, algumas coisas interessantes. Primeiro, é uma estrela caída e não uma estrela caindo. Então trata-se de um ser que já caiu. Trata-se de Lúcifer. Outra coisa é que uma chave lhe é dada para abrir uma porta para que saiam desta prisões. Ou seja, aliás, é-lhe dada uma chave para que ele abra uma porta para que saia desta prisão. Saia destas prisões é ótimo, né? Para que saia desta prisão os seres que estão ali. Os seres que se encontram neste lugar. Olha que coisa terrível. No versículo 2 diz assim, e abriu, olha, o versículo 1 diz assim, na segunda parte, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Nós já vamos falar que poço é esse, e o que é que se encontra dentro deste poço, e o que é que vai sair de dentro deste poço. Vamos falar ainda mais desse ser, e destes seres que serão espalhados, soltos sobre a terra. Esse ser que comanda Lúcifer, que se tornou Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Ele se torna Satanás. Deus não criou Satanás. Ele se torna Satanás ao tornar-se adversário de Deus. Primeira coisa, no versículo 11 diz que ele tinha sobre si, como rei, o anjo do abismo. Está falando de Lúcifer, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O que é que isso nos fala? Ele tem um caráter pervertido, destruidor. Os demônios que são liberados da prisão deste abismo são liderados por este ser maligno com um objetivo de causar crises em todas as áreas. Esse é o objetivo. Na política, na economia, gerar conflito no meio dos homens, nos relacionamentos, angústia, perturbação, doenças psíquicas, distúrbios, loucura. Esse é o objetivo deste ser. E deste exército que sairá. Ele é chamado de Abaddon, que no hebraico, e Apolion no grego, que significa destruidor. Aqui está o objetivo. Aqui está a marca que Satanás revelará durante este período. Destruição. Mas, irmãos, vamos ressaltar algumas coisas. A primeira coisa é que ele tem uma autoridade limitada. Ele tem uma autoridade limitada. Tanto no versículo 1,
A Bíblia vai dizer que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. No versículo 4 diz, foi-lhe dito que não causasse danos às ervas da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. No versículo 5 diz, foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo é um ser poderoso. A Bíblia diz que nós não devemos subestimar os seus ardis. Satanás é um ser poderoso, astuto, que está na guerra há milhares e milhares de anos, que tem acompanhado a raça humana há milhares e milhares de anos, que está observando todas as coisas. Ele é um ser poderoso, mas ouça, preste atenção, somente o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Satanás pode ter poder, mas todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Ele, Satanás, não tem autoridade para agir como bem quer. Toda a autoridade dele, tudo que ele faz, está limitado. Ele tem autorização. Ele tem autorização. E vamos ressaltar aqui alguns pontos. Primeira coisa, no versículo 1 diz que ele precisa receber autoridade para abrir o poço do abismo. Para encurtar a história, o que é que tem neste poço do abismo, pastor? Demônios que caíram juntamente com Lúcifer. Seres espirituais de uma hierarquia muito elevada. Espíritos tão poderosos, espíritos tão ferozes, que se estivessem soltos, já teriam destruído a humanidade. Deus mantém estes seres em cativeiro para o juízo final. Uma terça parte dos seres espirituais seguiram Lúcifer. São miríades de miríades e milhares de milhares. Destes miríades e miríades e milhares de milhares, a terça parte, 30%, seguiu Lúcifer na sua rebelião, de todas as hierarquias. Parte destes seres são seres de um nível tão e que foram tão, vamos dizer assim, danificados. Seres que foram criados para se alimentarem da presença de Deus e que ao se afastarem de Deus sofreram transformações terríveis. E não se esqueça que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Estes seres criados de uma maneira tão poderosa permaneceram com os seus poderes, só que afetados pela distância da luz para a qual eles foram criados para viver. Eles passaram por transformações terríveis e se tornaram odiosos, ferozes, capazes de destruir tudo e mais alguma coisa. E por isso Deus os mantém em cativeiro. Mas eles serão soltos. E as chaves? Quem tem? Quem tem a chave do cativeiro, do abismo onde eles estão, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Ao subir, ele leva cativo o cativeiro. Ele tem as chaves nas suas mãos. Essas chaves não estão nas mãos de Satanás. Mas, irmãos, preste atenção. O Senhor dará essas chaves a ele. O Senhor entregará essas chaves a ele para que ele possa abrir este poço do abismo. Ele não tem as chaves, ela é dada. Outra coisa, Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves nas suas mãos. Ele solta um exército de demônios. É isso que ele vai fazer. O que é que ele vai fazer? Ele vai soltar um exército de demônios que estão presos. Repito, estão presos por causa da sua fúria. Deixa a sua Bíblia aí em Apocalipse e volte um pouquinho na carta de Judas. É a carta antes de Apocalipse. Judas, no versículo 6. Olha o que é que diz Judas. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele
Deus, os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Estes anjos que não honraram o seu principado eram príncipes. Príncipes de Deus que se rebelaram contra Deus, juntamente com a rebelião de Lúcifer. Deus o mantém em cativeiro para este tempo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Não fuja daí não, viu? Não fuja não. Corra não. Segunda de Pedro, capítulo 2, no versículo 4, diz assim: Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Eles estão em prisões de escuridão. Eles estão em cadeias de escuridão para o tempo do juízo. E é deste juízo que Apocalipse, capítulo 9, está falando. Jesus entregará nas mãos de Satanás a chave deste abismo, para que ele abra as portas deste abismo e libere por um período de tempo estes seres espirituais para atormentar a raça humana. Sua autoridade é limitada quanto à sua ação. Versículo 4 e o versículo 5 vai falar desta limitação. Foi-lhe dito que não causasse danos a erva, a verdura, a árvore, mas somente aos homens. Somente aos homens que não têm a marca do Senhor. Veja, alguém perguntou assim: se eles estão presos, como é que se expulsa demônios? Repetindo o que eu já havia dito antes. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, a terça parte dos seres espirituais seguiram a Lúcifer. Seres de todas as hierarquias. Dentre eles, seres de um poder fora de controle e que foram aprisionados. Porque senão eles destruiriam a terra. Não é que todos os seres que caíram com Lúcifer foram aprisionados. Os mais perigosos estão aprisionados. Os mais cruéis estão aprisionados. Os mais terríveis estão aprisionados. Os outros estão em operação. Os outros estão soltos. Os que estão presos são os piores, os mais cruéis, os mais terríveis. Estes é que serão soltos no dia do juízo. No tempo deste juízo, estes aqui serão soltos. Agora, veja uma coisa. A sua autoridade é limitada, como eu já falei, né? Eles têm uma ação limitada. Eles têm um controle limitado. Não é permitido tocar, por exemplo, naqueles que carregam o selo do Senhor. Não é permitido tocar naqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa interessante, né? O que é que eles veem? O que é que eles vão fazer? Deixa eu me ver aqui. Como eu falei, a sua autoridade é limitada quanto à ação, né? E é interessante que eles têm uma marca, né? Gafanhoto. Eles são como uma nuvem de gafanhoto, né? Os gafanhotos são insetos que destroem tudo o que vê pela frente. Os gafanhotos são insaciáveis. Quando você vai, por exemplo, nós não vamos a todos os textos, mas quando você vai para Êxodo, capítulo 10, versículo 14, versículo 15, Joel, capítulo 1, versículo 4, fala do gafanhoto migrador, do gafanhoto destruidor, como uma nuvem, como um exército. O gafanhoto, ele nunca se sacia, ele destrói tudo. Ele se alimenta e defeca simultaneamente. Os gafanhotos são uma máquina de triturar. Nada, não é que ele comeu e está satisfeito. Não, o gafanhoto jamais se satisfaz. Ele não retém o alimento, ele não fica de bucho cheio, igual a gente. Porque ele come e defeca simultaneamente. É só de passar nele. O alvo dele é destruir. É por isso que estes seres são comparados a gafanhotos.
Eles são uma máquina de destruição. Eles são uma máquina de destruição. Mas estes aqui são demônios. Na realidade, o que João está trazendo são características para que nós possamos compreender, entender o perfil destes seres espirituais. Certo? Tratam-se de demônios que agem como um gafanhoto. Ou seja, é uma máquina de destruição. É uma máquina de destruição. Misericórdia. Eles não podem, agora veja aqui, falando ainda destas marcas, eles não podem matar os homens. No versículo 5 diz assim: foi-lhe permitido não que os matassem. Presta atenção a isso. O objetivo não é que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. São espíritos que vêm, eles não têm autoridade para matar, mas eles têm um comando para atormentar. Por isso que eu falei que eles vêm para trazer o que? Confusão, para trazer discórdia, para jogar nação contra nação, povos, para trazer confusão em famílias, para trazer divórcio, para trazer destruição, brigas, contenda. Eles vão atormentar. Esses espíritos serão soltos para atormentar. Foi permitido que não que os matasse, mas que os atormentassem. Outra coisa, e aí agora é para você dar um glória. Eles não podem atormentar os selados por Deus. Há um limite. Eles não podem atormentar os selados por Deus. No versículo 4 diz assim: mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Sobre quem estes demônios terão influência? Sobre aqueles que não têm o selo de Deus, o Espírito Santo. Sobre aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Sobre aqueles que não estão em aliança com o Todo-Poderoso. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, por que esse castigo não virá sobre nós? Vou ter que voltar à frase. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre Jesus Cristo. Vocês não lembram quando Jesus cita o Salmo 22 na cruz? E ele fala dos touros de Bazã, dos cães que os atormentavam. Todo este tormento que virá sobre a raça humana já veio sobre nós na cruz do Calvário, quando Jesus estava morrendo no nosso lugar. Eles não têm autoridade para tocar nos selados pelo Senhor. Eles não têm autoridade para tocar na igreja de Jesus Cristo. Glória! Aleluia! Glória a Deus. No versículo 5 vai falar desta autoridade limitada quanto ao tempo. Certo? Essa autoridade deles, além de ser limitada quanto à ação, eles não podem matar, eles vêm para trazer tormento, eles não vêm para matar, ok? E também é limitada quanto ao tempo. Quando você lê aqui que versículo 5, foi-lhe permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Não leia estes 5 meses como sendo um tempo fixo de 5 meses, que essa tribulação durará 5 meses. Por que ele fala 5 meses? Porque 5 meses é a duração da vida de um gafanhoto. O tempo de vida de um gafanhoto é de 5 meses. Certo? Isso falando de que estes seres terão um tempo limitado, um tempo estabelecido. Eles não podem agir todo o tempo. Eles destruiriam toda a terra. Eles destruiriam os homens. Você vai ver mais a seguir os efeitos que ele vai causar na saúde emocional das pessoas. O nível de desequilíbrio que eles vão causar na vida das pessoas. Sua autoridade é limitada. Dentro deste tempo, eles não podem agir o tempo que eles quiserem, quantas vezes eles quiserem. Há um Deus no trono, há um Senhor no trono. O Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. Satanás não tem liberdade para agir como bem entender, como bem quiser.
Não, não é bem assim. O Senhor está no controle. O nosso Deus está no trono e dele não se ausenta. Vamos pensar nas características destes demônios, nas características destes seres espirituais, né? Nas características desses seres espirituais. Do versículo 7 até o versículo 11 fala das características deles. Eles são como cavalos preparados para a guerra. Diz assim no versículo 7. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. Irmãos, não se esqueça que nos dias de João, um cavalo aparelhado para a guerra era o que seria semelhante hoje um lança-míssel potentíssimo. A máquina de guerra mais poderosa dos dias de João era um cavalo aparelhado. O que é que João está trazendo? Que ele percebe nestes seres? São seres altamente preparados para uma guerra. Altamente preparados. Eles ferroam como escorpiões, falando de que dor e tormento é o que ele vai trazer. Não sei se alguém aqui já foi picado por um escorpião, mas dizem que é uma dor insuportável. É uma dor e gera delírios e tormento. É por isso que eles são semelhantes a escorpiões, a sua ação, o seu campo de atuação. Eles vêm para trazer dor e tormento, né? Aí você vai ter algumas marcas nesta batalha, nesta guerra, né? Você vai ver figuras que ele vai mostrar aqui: o cavalo, o homem, o leão, o escorpião, todos estão reunidos nele. O cavalo, a máquina de guerra. O homem, falando de habilidade. O leão, falando de força, de fúria. O escorpião, falando do veneno que causa tormento, que causa angústia, que causa dor. Tudo isso reunidos, essas marcas todas reunidas em um único ser. Agora imagina, vindo como um enxame de gafanhoto. Como uma nuvem. Não estou falando de um único demônio. Estou falando de uma nuvem. São espíritos das trevas. São espíritos das trevas. São espíritos de destruição. São forças do mal que vêm para destruir. São demônios com uma fome de destruição. Ele veio para destruir. Eles revelam aquela marca que Jesus disse de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. O objetivo dele não é... Ele é insaciável na fome de destruição, assim como uma nuvem de gafanhoto, que por onde passa não deixa nada. Eles agem em bando. Olha o que é que diz Provérbios capítulo 30. Provérbios 30. Vamos lá, falando de uma nuvem de gafanhotos, né? Provérbios 30, ele vai descrever, Provérbios 30, versículo 27, diz assim: os gafanhotos não têm rei, porém todos saem e em bandos se repartem. Eles vêm em bando. E ele está falando aqui, nos casos dos gafanhotos naturais, não tem rei. Mas neste caso, desta nuvem de demônios com característica de gafanhoto, eles vêm debaixo de um comando. Além de virem numa nuvem, eles vêm debaixo de um comando. Há um rei sobre eles. Satanás, a estrela caída. Para quê? Para destruir. Eles têm poder e domínio. Versículo 7 diz: a aparência dos gafanhotos era semelhante a de cavalos, aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças haviam como que coroas semelhantes de ouro, e os seus rostos como rostos de homem. Tem poder. São, como eu falei, são espíritos que estão acorrentados justamente por causa do seu poder. Justamente por causa da sua fúria, do seu poder de destruição. Por isso que eles estão acorrentados no abismo. Mas serão soltos. Serão soltos. Onde é que eles atuam? Efésios capítulo 2, versículo 3. Vai nos mostrar o campo aonde eles irão operar. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz: entre eles todos nós
Também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Onde é que eles vão operar? Nos filhos da desobediência, nos filhos da ira. Naqueles que não têm o testemunho do Espírito, naqueles que não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, naqueles que não têm o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Esses espíritos virão para trazer tormenta. No versículo 7 fala, ainda falando, estou no capítulo 9 de Apocalipse, no versículo 7, fala que eles, sobre as suas cabeças haviam como que uma coroa semelhante de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, falando de uma inteligência sobrenatural. São seres de uma inteligência espantosíssima. Aí você diz assim, pastor, mas eles têm capacidade de criar? Não. Mas eles têm capacidade de influenciar homens para criarem, usarem a sua capacidade criativa, ativada por estas forças das trevas, para criar coisas que vão trazer perturbação em todas as áreas. Na economia, na política, na família, nos relacionamentos. Versículo 8 diz, tinham cabelos como cabelos de mulher e os seus dentes eram como de leões. Primeiro, cabelos como de mulher. O que é o cabelo de mulher na Bíblia? Um símbolo de sensualidade. Uma mulher não podia expor o seu cabelo na rua. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios que a mulher devia cobrir a cabeça. Quando aquela mulher chora aos pés de Jesus e enxuga com o seu cabelo, todos se escandalizam, porque o cabelo da mulher era um símbolo de sensualidade. Estes espíritos operarão através da sensualidade, são espíritos de sensualidade. Entrarão nos lares, entrarão nas famílias, trazendo todo tipo de perversão sexual. Todo tipo de perversão na área de sensualidade. Que coisa terrível, né? Seus dentes como leões. Fala de quê? Fala do seu poder de destruição. Agora, irmãos, esqueçam aquela coisa estereotipada de Satanás com garfo, com chifre, aquele negócio esquisito. Não, ele vai se disfarçar. Ele vem com sensualidade, ele vem com beleza, ele vem despertando os desejos mais ocultos e mais escondidos que existe no meio das pessoas. Com o objetivo de quê? Trazer destruição, angústia, perturbação. Lembre-se do que o texto disse, eles não têm poder para matar diretamente, mas eles vão trazer perturbação ao extremo e você já vai ver daqui a pouco. Os dentes como o leão fala da destruição, insaciáveis, força para destruir. Versículo 9 fala que eles tinham couraça como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. São muito bem protegidos. Como eu disse, são espíritos que, por serem tão terríveis, estão em prisões até hoje. São espíritos que estão acorrentados nas trevas e a chave está nas mãos de Jesus Cristo. Devido ao perigo que eles são. Devido à força que eles têm, devido à fúria que eles carregam. E Jesus entregará essas chaves nas mãos de Satanás para abrir o abismo e soltar estes demônios, para atormentar os homens. Não se vence estes seres com armas humanas ou naturais. Não se confronta estas forças com as armas naturais. Aqui está o grande perigo da igreja se tornar cada vez mais empresa, técnica, presa às coisas desta terra. A nossa luta não é contra carne e sangue, amados. A nossa luta é contra principados e potestades. As nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para demolir as fortalezas. Nós lidamos com um reino espiritual. Não fuja disso.
Não adianta você fugir desta realidade. Há um mundo espiritual que nos cerca. Há um mundo espiritual que nos cerca. E neste mundo espiritual, nós precisamos das armas de Deus. Nós precisamos dos comandos do céu, das direções do Deus Todo-Poderoso. Qual é a missão destes seres, pastor? Qual é a missão deles? Versículo 4 a 6, nós já falamos desta missão. No versículo 10 diz assim: tinham caudas e aguilhões semelhantes às dos escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. Veja, não é poder para matar, mas poder para danificar. Primeira coisa que eles vêm fazer: atormentar os homens. Versículo 4 e 5 não fala disso? Não vem para causar danos à terra, nem à verdura, nem às árvores, mas aos homens que não têm o selo do Espírito de Deus. Diferente dos outros que nós vimos dos outros selos, não? Das outras trombetas. O que é que nós vimos? A lua, o sol sendo atacado, o mar. Agora eles não têm, esses seres eles não querem negócio com a terra. O negócio deles é atormentar os homens, tirar a paz da terra. O alvo deles são pessoas. Tirar a paz da terra, causar danos aos homens, é o que vai dizer o versículo 4 e o versículo 10. Trazer danos, destruição, perturbação aos homens. O tormento que eles causam é pior do que a morte. Olha o que vai dizer o versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A tormenta, eles não têm poder para matar, mas a tormenta que ele vai trazer na raça humana é tão terrível que os homens buscarão a morte como um meio de receber alívio do tormento causado por estes demônios. Sabe o que é que nós vamos ver crescendo assustadoramente neste período? O número de tentativas de suicídio. Espíritos de suicídio, pessoas procurando a morte, pessoas... Imagina o nível de tormenta. A pessoa chegará a um ponto de dizer: é melhor morrer do que viver debaixo desta tormenta. Que terrível. Talvez você esteja perguntando: e no meio dessa tormenta toda, no meio desse período de tanta tormenta, pastor, e nós? E o povo de Deus? E a igreja? Versículo 4, lá na parte B, está aqui a grande notícia para os remidos do Senhor. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Ele vai causar tudo isso. Essas forças do mal irão causar tudo isso. Eu não estou falando de tribulação não, viu, irmãos? Não estou falando aqui de grande tribulação, não. Isso aqui não é grande tribulação, não. Isso aqui é princípio das dores. A igreja estará aqui nesse contexto. É no tempo vigente. São coisas que estão para acontecer nos nossos dias. Se é que não já estão começando. Não estou falando, nesse tempo a gente vai estar no céu. Não, estaremos aqui. Estaremos aqui. Essa tormenta virá sobre os homens. Virá sobre toda a raça humana. Ele tocará em quem? Em todos, menos naqueles que carregam o selo do Espírito Santo de Deus. O selo do Espírito de Deus. Aleluia! O diabo conhece os que são de Deus e sabe que nestes ele não pode tocar. Este choro, esta tormenta, este grito, este desespero é uma figura do que aconteceu na Páscoa.
No Egito, quando o anjo da morte visitou a casa de todos, e havia pranto, e havia desespero, e havia grito no Egito, mas na casa do povo que tinha o sinal do sangue, havia um povo preparado para ir para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. No meio de todo este caos, no meio de toda essa destruição, nós estaremos protegidos pelo sinal do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós estaremos nos preparando para partir, nós estaremos nos preparando para subir. Tudo isso, esta dor, todo este sofrimento, toda esta angústia sobre a terra, enquanto a terra estará gemendo em prantos, a igreja estará olhando para o céu e se alegrando, porque disse Jesus, quando virdes estas coisas acontecer, regozijai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. É chegada a hora, é chegado o momento da trombeta soar e a igreja ser tirada desta terra. Aleluia! Em meio ao desespero, em meio à dor, em meio ao pranto, em meio à loucura generalizada, em meio aos homens buscando a morte, altos índices de suicídio, de desespero, de falência, de briga, a igreja estará se preparando para se encontrar com o seu amado noivo Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Primeira carta de João, no capítulo 5. Vamos nos alimentar da esperança. Glória! Posso ouvir um glória a Deus aí dessa igreja? Posso ouvir um amém nesta igreja? Primeira carta de João, no capítulo 5. Você tem o selo do Espírito. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Fique certo de uma coisa. Há um sinal de sangue sobre você. Há um selo de Deus sobre você. E Satanás vê este selo. E Satanás reconhece esse selo. E Satanás respeita este selo. E ele sabe que em você e sobre você ele não tem autoridade. Você tem dono. Você tem dono. Você tem Senhor. Você pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Ser nascido de Deus, eis a promessa: o maligno não lhe toca. Satanás não recebe autoridade para tocar em você. Satanás não recebe autoridade para tocar naqueles que são selados pelo Senhor. Ainda 1 de João, no capítulo 4, no versículo 4, diz: filhinhos, vós sois de Deus. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você já venceu. Você é de Deus. Você já venceu. A guerra para nós já está declarada, já está terminada. Somos mais do que vencedores. Entramos nela com a vitória já dada. Vencemos como? Vencemos em Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação, para que nós vivêssemos em novidade de vida. Somos uma nova criação, e sobre esta nova criação, Satanás não tem autoridade. Satanás só tem autoridade sobre a descendência da serpente, mas sobre a descendência do filho da mulher, da semente da mulher, ele não tem autoridade. Logo, ele não toca. Ele não tem autoridade sobre a igreja. Ah, pastor, mas e os tratamentos de Deus com a igreja? Deus o fará pela sua própria mão. O juízo de Deus começa na igreja, mas é Ele que corrige. Ele nunca entregará a sua igreja nas mãos de Satanás. Ele nunca entregará a sua igreja para ser solapada pelo diabo. Jamais. Aleluia! Maior é aquele que está em nós. Maior é o Deus que em nós habita. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 54. Oh, vamos sair destes gafanhotos terríveis, não? Que sai destruindo tudo pela frente. Isaías, capítulo... Mas é bom que você saiba, principalmente você que está ouvindo esta mensagem, e endureceu o coração a Jesus Cristo, e está distante do Senhor, e resiste à voz de Deus, e resiste à voz da palavra.
Este é o tempo que Deus está dando a você. Esta é a oportunidade que Deus está dando a você. Arrependa-se hoje. Abra o seu coração. Aceite Jesus como o Senhor da sua vida. Aceite o preço que Ele pagou por você na cruz do Calvário. Arrependa-se. Peça que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Tome sobre você o direito de ser isento de todo este juízo. Aceitando que a parte que lhe cabe, Jesus Cristo já levou sobre ele na cruz do Calvário. Por que essa palavra está chegando? Para causar medo e pânico? Não, mas para dizer a você, Deus está nos dando uma oportunidade. A cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada criança. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não cerre os seus ouvidos. Não! Este é o dia da salvação. O Senhor ordena hoje, aqui e agora, arrependa-se. Arrependa-se. Creia que na cruz do Calvário Jesus estava morrendo no seu lugar. Se você crer e confessar com a sua boca, você será salvo. Salvo de tudo isso. Salvo de todo juízo, salvo de toda condenação. Salvo da ira do Deus Todo-Poderoso. O selo de Deus será colocado sobre você, o Espírito Santo. E o inimigo não terá autoridade de tocar em você nos dias terríveis que estão por vir. Não está longe. Não está longe. Olha o que é que vai dizer Isaías 54, no versículo 17. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Qual é a herança que Deus me deu? Arma nenhuma preparada contra mim prosperará. Todas estas armas do inferno preparadas contra a humanidade não prosperará contra aqueles que carregam a herança do Senhor. Contra aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Contra aqueles que têm o selo do Espírito Santo. Estes têm dono. Olha o que é que vai dizer João capítulo 10. Oh, aleluia. 1000 vezes aleluia. Evangelho de João no capítulo 10. Evangelho de João no capítulo 10, no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, disse Jesus, e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. No versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, eu lhes dou a vida eterna. Você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Pois bem, é isso que ele está dizendo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Esta é a sua herança, meu irmão, minha irmã, amada igreja do Senhor. Esta é a sua herança, jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-los das minhas mãos. Onde é que eu estou? Eu estou nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou nas mãos de Deus. É Ele que me guarda, é Ele que me protege, é Ele que me livra do mal. Eu sou herança bendita dEle. Eu sou o fruto do seu penoso trabalho. Aleluia! Somos selados por Deus com o Espírito Santo. Ele é o nosso penhor. Olha o que é que vai dizer em Efésios. Eu amo esta declaração de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Olha que coisa linda. Por que nenhum mal desse nos atingirá? Por que isso não vai chegar até nós? Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim: é também nele que vós estáis. Aleluia! É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Você ouviu a palavra da verdade, você creu na palavra da verdade, é nele que você está. O evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em quem estes demônios poderão tocar? Naqueles que não têm o selo. Mas aqui vai dizer Paulo, fostes selados. Com o quê? Qual é o selo? Com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Você foi selado. Diga, eu estou selado.
Eu estou selado com o Espírito Santo da promessa. Deus pôs o seu selo em mim. Eu pertenço a Deus. Eu tenho a marca do pertencer a Deus. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia que Deus deu de que eu sou dele. Ao aceitar a Jesus como Senhor da minha vida, o Espírito Santo passou a residir no meu espírito humano recriado. Eu tenho o selo do Espírito, eu tenho o selo do Espírito, eu sou selado pelo Espírito. Todos estes demônios ferozes, destruidores que serão liberados sobre a terra, olharão para mim e verão que eu faço parte daqueles selados por Deus. E que sobre mim ele não poderá trazer o seu tormento, as suas loucuras, as suas confusões, as suas destruições. Porque eu tenho o selo de Deus que garantem a autenticidade a quem eu pertenço. Eu pertenço ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aleluia! E para encerrar, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 33. Provérbios 3, 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a morada dos justos ele abençoa. Vou ler de novo. Provérbios 3, 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a morada dos justos ele abençoa. Diga: minha casa é morada do justo. Eu sou justo. Justificado pelo sangue de Jesus Cristo. A justiça de Deus me foi imputada em Cristo Jesus. A bênção de Deus está sobre a minha casa. A bênção do Senhor está sobre a minha família. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. Deus não me destinou para a ira, mas para a redenção, para a salvação. Meu amado, minha amada, não existe lugar mais seguro do que a presença do Senhor. Já diz o salmo tão conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas ele não será atingido. Ele não será atingido. Por quê? Porque ele está protegido no lugar de segurança, debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te convidar mais uma vez. Eu quero fazer um apelo a você mais uma vez. Você que nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Este é o dia da salvação. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Senhor. Veja o que está acontecendo à nossa volta. Nós estamos provando as dores de parto, as nações estão sendo abaladas. O que mais você precisa ver? O que mais você precisa ver? Não espere este dia chegar. Não espere este tempo de tormenta terrível chegar. Está para nascer este dia. Está para acontecer este tempo. Mais rápido do que se imagina. Estamos chegando no fim de uma pandemia que abalou as nações. 2021 virá com alívio. Não se iluda. Não demorará muito, coisas piores virão. Misericórdia, pastor Orlando. Gostaria de dizer paz e paz, mas eu não posso dizer paz, paz, quando eu conheço as Escrituras e sei exatamente o que está para acontecer. A agenda de Deus se cumprirá. O calendário de Deus se cumprirá. E o que é isso? É o Deus Todo-Poderoso chamando a humanidade de volta para Ele. É Deus nos dando a oportunidade. Arrependam-se. Arrependam-se. Já há prenúncios de outras pandemias nascendo, de outras coisas terríveis vindo a caminho. Não sabemos o que nos espera. Está escrito. Está escrito. Teremos um pinguinho de sossego, mas não se iluda. As contrações das dores de parto irão cada vez mais se aproximarem, para que a própria criação, gemendo, possam clamar: Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Dias terríveis estão por vir. Dias tão terríveis que Jesus disse: eu orei ao Pai pedindo que Ele abreviasse, porque senão nem a igreja, nem os escolhidos aguentaria. O que nos poupará? O que nos salvará? Tão simples, tão poderoso. Jesus Cristo já fez tudo na cruz do Calvário. Jesus Cristo já pagou o preço. Jesus Cristo já resolveu este problema há 2000 anos atrás e nos oferece hoje gratuitamente. Nele, o amado, nós temos a redenção, o perdão para os nossos pecados, uma nova experiência, um novo tempo para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Iremos presenciar, testemunhar todas estas coisas terríveis, sim, apenas como testemunhas, mas não seremos protagonistas destas coisas. Não seremos o alvo destes ataques das trevas. Assim como Israel, preso nas suas casas, ouviu os gritos de lamento das casas dos egípcios, que choravam a dor e a destruição. Mas eles estavam protegidos naquela casa marcada pelo sangue de Jesus. Eu declaro que você estará protegido, e você e a sua casa, nos dias de tormenta que virão sobre a terra, nos dias de tormenta que virão sobre as nações, você e a sua casa estará protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Este é o único lugar de proteção. Este é o único lugar onde nós estamos protegidos, debaixo do sangue de Jesus Cristo, debaixo do sacrifício de Jesus Cristo. É o único lugar onde nós estaremos protegidos, enquanto as nações gemem, enquanto as nações gritam, em dores de angústia, você e a sua casa estarão celebrando a ceia do Senhor e aguardando o comando do céu para partir, o toque da trombeta. E nós nos levantaremos e partiremos, lombos cingidos, cajado na mão. Nos encontraremos com o nosso amado noivo nos ares. Este é o arrebatamento da igreja. Pai, eu oro nesta hora. Eu oro para que esta palavra desperte o nosso coração, a buscarmos mais e mais de Ti, a nos colocarmos mais e mais nas Tuas mãos para sermos canais, para anunciarmos a verdade do Evangelho aos quatro cantos da terra. Pai, que esta palavra desperte-nos como igreja, desperte-nos como homens e mulheres que creem em Ti, como discípulos de Jesus Cristo, para sermos anunciadores das boas novas. Pai, que esta palavra tão forte, tão pesada, traga um chacoalho em cada um de nós. Saiamos deste lugar de letargia, de indiferença. Coloquemos as mãos no arado, lancemos as redes para pescar homens para o Teu reino. Oh, Pai, usa esta palavra para despertar a Tua igreja a este destino glorioso de livramento, de proteção, de cuidado, e para despertar o coração daqueles que ainda não nasceram de novo, a buscarem em Ti esta experiência bendita de novo nascimento. Eu Te louvo por cada vida, eu Te louvo por cada um. Eu Te louvo, Senhor, por cada amado, cada amada que se expôs a esta palavra. E agora, Senhor, quando nós trazemos a Ti os nossos dízimos e ofertas alçadas, como um reconhecimento de que tudo aquilo que nós temos vem das Tuas mãos, eu quero consagrar a vida financeira do Teu povo. Eu quero consagrar cada semente plantada na Tua obra. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida de cada um a provisão do céu, o cuidado do céu, o pão de cada dia colocado sobre cada mesa, milagres financeiros, portas abertas na vida do Teu povo. Pai, que cada oferta trazida na Tua casa receba o toque Teu e se multiplique, Senhor, trazendo provisão sobre a Tua igreja, sobre a Tua obra, mas também sobre a casa de cada um, sobre a família de cada um. Pai, em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que esteja trazendo roubo, destruição, falência, falta, seja agora destruído em nome de Jesus, e a Tua boa mão que enriquece e que não causa dano seja estendida sobre cada casa, sobre cada família. Consagramos a Ti os dízimos e as ofertas alçadas e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Abençoamos a Tua igreja, dizendo que Yahvé vos abençoe e vos guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja, espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém, amém
Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Não se esqueça, amanhã, neste mesmo horário, nós nos encontramos para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor em família. Não perca os nossos encontros na Sala do Trono, de segunda a sexta, às 7h30 da noite, aqui da Inglaterra, e às 4h30 da tarde no Brasil. Sábado e domingo, 7 horas, 4 da tarde no Brasil. Nós estamos aqui juntos, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, buscando conhecer ao Senhor. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Você que vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, você tem aí na sua tela os dados da conta da igreja, onde você pode semear e com certeza, saiba, você está semeando em uma terra fértil, que vai produzir na sua vida e que vai abençoar muitas e muitas e muitas vidas com a palavra da verdade. Deus te abençoe. Deus te guarde. Amanhã às 19 horas, certo? Sábado e domingo, 19 horas. Segunda a sexta, 19h30. Tá bom? Deus abençoe, Deus os guarde. Fique com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.